Renascimento. O Renascimento ocorreu entre os séculos XV e XVII durante uma transição econômica entre feudalismo e capitalismo, ou seja, sai da Idade Média e entra na Era Moderna. Teve início na Itália, principalmente na região toscana, mas logo se difundiu por toda a Europa. O Renascimento tem muitas características que o definem como humanismo, uso do homem para medidas e proporções, cientificismo, não mais usa-se Deus como prova, hedonismo, prazer como um bem supremo da vida humana, individualismo, valorização da autonomia individual. Os arquitetos renascentistas tinham como inspiração a antiguidade clássica, ou seja, a arquitetura grega e romana. O Renascimento teve 3 fases. O Renascimento inicial, que foi no século XV em Florença, marcado por decoração de edifício, estilo arquitetônico simples, pátios e fachadas e os tratados. O Alto Renascimento teve início no século XVI, em Roma, e foi marcado por edificações grandiosas e ricas, torres com cúpula, proporções, praças e sempre foi voltado ao público. O Renascimento tardio ainda em Roma, no século XVII, era rico em detalhes, tinha estilo exagerado, proporções estranhas, demonstravam soberania e mostravam técnica e habilidade. O arquiteto Brunelleschi, que era o principal arquiteto do Alto Renascimento, tinha como características nas suas construções a perspectiva como um ponto de fuga, proporções entre cheios e vazios, e além disso projetou e executou a cúpula e inventou os maquinários para sua construção. Além de Brunelleschi, o arquiteto Arnolfo de Cambio teve participação na obra que Brunelleschi fez a cúpula, a Catedral Santa Maria del Fiore. A planta da igreja não é uma cruz latina, e sim a junção entre planta longitudinal e planta central. Ela apresenta 38 metros de largura no seu ponto mais estreito e 90 metros no seu ponto mais largo. Seu comprimento é de 153 metros e sua altura 114 metros. A cúpula apresenta 42 metros de altura e seu diâmetro é de 43 metros. Isso faz com que ela seja a 4ª maior do mundo. A obra da Catedral Santa Maria del Fiore teve início em 8 de novembro de 1296, no século XIII, e concluiu-se no final do século XIX. Nela teve muitos arquitetos, porém, os principais foram Arnolfo e Brunelleschi. Os materiais que foram usados para sua construção foram madeira, tijolo, pedra e mármore. No sistema construtivo da cúpula, os elementos estruturais utilizados eram em madeira. O mármore foi utilizado apenas como elemento decorativo na fachada e os tijolos da cúpula foram dispostos em formato de espinha de peixe. Aí.